quero apresentar para vocês o Guia de Hábitos Saudáveis Constantes. São 10 passos, 10 ações que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática na vida de vocês, vai fazer toda a diferença e com certeza vai melhorar muito a saúde e a qualidade de vida de vocês. Bom, vamos lá então. Primeira ação. Não deixe de consumir vegetais. Os vegetais, eles devem fazer parte do dia a dia de vocês. Eles contêm fibras, minerais e vitaminas que são essenciais para o bom funcionamento e saúde do nosso corpo como um todo. Além do mais, eles nos trazem a sensação de saciedade. Então lembre-se, todos os dias, no almoço e na janta, consuma vegetais e coloque pelo menos 3 variedades diferentes. Procure sempre trocar as cores, não consumir sempre as mesmas cores e os mesmos legumes. Por quê? Porque cada um vai trazer as vitaminas e os minerais diferentes. A gente não consegue absorver tudo que o nosso corpo precisa em um único alimento. Por isso que a gente precisa variar. Número 2. Evite o consumo de produtos industrializados. Esses produtos são ricos em calorias, gorduras, açúcares, sódio, conservantes e outros aditivos químicos que prejudicam muito a nossa saúde como um todo. Então, quanto mais limpa for a nossa alimentação, melhor. O que é uma alimentação limpa? Já ouviram aquela frase? Descasque mais e desembale menos? Então é mais ou menos nesse sentido. Quanto mais comida natural, quanto mais comida que vem da terra, sabe aquela comida que a gente conseguiria plantar se a gente quisesse? Isso é comida de verdade. Quanto mais a gente investir nesse tipo de alimento. Ação número 3. Evite gorduras ruins. Gordura ruim em excesso pode trazer problemas cardiovasculares, problemas no nosso coração. Então a gente deve sempre optar por gorduras saudáveis, gorduras boas. Que gorduras são essas? Azeite extra virgem, o azeite de oliva, né? Oleaginosas como castanhas, amêndoas, nozes, pistache e também o abacate. O abacate é uma fruta rica em gordura boa, então a gente deve investir nesses alimentos. Ação número 4. Prefira carnes magras. Então, a gordura saturada, que é uma gordura ruim, quando em excesso, faz mal, que eu falei anteriormente da gordura ruim, né? E a carne vermelha possui bastante gordura saturada. Então, a gente deve dar preferência para carnes com cortes magros e de preferência a carne branca, como frango e peixes. O ovo também é um bom substituto para a carne, porque ele é rico em proteína de alto valor. 5. Prefira carboidratos integrais. Em comparação com a farinha branca, a farinha integral e os produtos oriundos dela contêm uma maior quantidade de fibra e as fibras nos dão mais saciedade, então a gente fica saciado por mais tempo. Além do mais, quanto mais refinada é essa farinha, mais componentes ela perde. Por isso que uma farinha integral, ela acaba sendo mais saudável, porque ela perde menos nutrientes, então ela acaba sendo mais nutritiva, com mais quantidade de nutrientes. Então opte sempre por produtos integrais, farinha integral, arroz integral, macarrão integral. Ação número 6. Bebam água. Eu quero saber como é que tá a ingesta de água de vocês. Tá boa ou tá ruim? Tenham sempre uma garrafinha por perto. Ela vai auxiliar com que vocês lembrem, não esqueçam de tomar água. E eu vou ensinar aqui um cálculo simples para vocês saberem qual é a ingestão correta de água para vocês. Sabe aquela coisa de que a gente tem que tomar 2 litros de água? Isso de certa forma tá errado. A quantidade que a gente precisa tomar é esse cálculo que eu vou fazer agora para vocês. Então cada um tem uma necessidade diferente. Então vocês vão fazer 35 ml vezes o peso de vocês. O resultado é a quantidade de água que vocês precisam ingerir diariamente. A água, ela contribui então para a questão da saciedade também e para prevenir o inchaço, a retenção de líquidos, sem contar nos outros muitos benefícios que a água proporciona para a nossa saúde como um todo, para os nossos órgãos e para a manutenção. Ação número 7, e essa eu considero de extrema importância. Planeje-se. Eu sempre digo que não adianta a gente ter em mãos a melhor dieta, a melhor estratégia alimentar se a gente não tem planejamento, se a gente não organiza as nossas ações. Então a gente tem que planejar o dia que a gente vai no mercado fazer nossas compras, a forma como a gente vai preparar nossas refeições, se é através de marmitas, se é fazer todos os dias. Então cada um tem a sua estratégia, cada um precisa identificar o que é melhor para si, para conseguir colocar em prática ações
e alimentação saudável. Porque o que acontece? Quando a gente não planeja, se a gente está atrasado, se não deu tempo de fazer as refeições, a gente vai comer aquilo que está ao nosso alcance. E normalmente o que está ao nosso alcance? Lanches, comidas rápidas, industrializadas, que normalmente têm um alto valor calórico. Por isso a importância de... Passo número 8. Faça atividade física. Então a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer com que o nosso corpo não fique parado. Então a saúde no nosso coração agradece, a gente tem mais disposição, a gente se sente mais motivado com aquela energia, né? Então é tão bom a gente saber que a gente fez algo por nós mesmos, e fazer atividade física não é só sobre um corpo bonito, um corpo magro, é também por saúde, qualidade de vida, disposição, se sentir bem, com energia para desenvolver nossas atividades diárias. Então fazer atividade física é extremamente importante. E chegamos à nossa penúltima ação, que é se permita com moderação. Então não existe alimento proibido. Eu sempre digo que não existe o alimento com a capacidade de te engordar ou te emagrecer, né? O que vai definir isso é o conjunto das nossas ações diárias, o que a gente faz na maior parte do tempo. Então a gente pode sim se permitir fazer uma alimentação mais calórica, comer sem culpa, mas com a consciência da frequência e da quantidade que a gente está consumindo aquele alimento. Então a gente pode sim se permitir uma alimentação com alimentos que a gente gosta, né? Sair para jantar com os amigos, com a família, mas sempre prestar atenção na quantidade. Não é porque a gente está se permitindo comer aquilo que a gente pode também comer a qualquer quantidade. Então cuidar muito da frequência e da quantidade. E chegamos ao passo 10. Respeite os sinais de fome e saciedade. Não existe um prazo correto entre uma refeição e outra. O que existe é a gente aprender a identificar a nossa fome fisiológica, ou seja, a nossa fome real, quando a gente realmente está com fome. Então, quando isso acontecer, é bom a gente sempre investir em alimentos que vão nos dar saciedade. Que alimentos são esses? Alimentos fontes de proteína, gordura boas. Então, a gente sempre pode fazer uma combinação assim. Por exemplo, um iogurte natural com granola. Alimentos como esse vão trazer saciedade e vão fazer com que a gente não extrapole nas principais refeições, que é o almoço e a janta. Então, é muito importante a gente fazer esses lanches intermediários ao longo do dia para a gente conseguir controlar a quantidade que a gente vai ingerir no almoço e no jantar.